O ChatGPT pode te ajudar a conseguir uma vaga de emprego, inclusive até treinar para entrevistas, e é mais simples do que você imagina. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar na prática 8 prompts que vão te ajudar demais nessa jornada. O meu nome é Tainara Schmidt e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. E já quero te falar que todos os prompts que eu utilizar nesse vídeo vão estar disponibilizados aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e com o campo personalizável para você trocar e adaptar para a sua realidade. Vamos começar com o primeiro, então, que é te ajudar a construir um bom currículo. Todos os exemplos que eu coloquei aqui nesses prompts são fictícios apenas para eu te mostrar como que ele funciona. Então, nesse caso aqui, crie um currículo profissional que chame atenção em primeira pessoa. E por que essa parte aqui em primeira pessoa? Eu testei bastante os prompts antes de trazer para esse vídeo, justamente por conta desses detalhes. Quando eu não colocava em primeira pessoa, muitas vezes ele colocava em terceira pessoa, como se estivesse falando de outra pessoa, então não ficava um currículo normal, ele ficava estranho. Então, eu coloquei essa parte aqui. Aí, continuando. Para a posição D, aí é isso aqui que eu falei, que no documento com os prompts, que está aqui disponibilizado embaixo na descrição e no comentário do vídeo, vai estar entre chaves e aí vai estar ali entre chaves cargo, para você personalizar, beleza? Então, nesse caso aqui, eu criei o exemplo de um gerente de marketing digital, destacando minhas habilidades em... Aí aqui você vai colocar quais são as suas habilidades, né? As habilidades que você quer destacar. E depois volta. Considere também minha experiência. Aqui também é personalizável, você vai colocar as suas experiências. Então, eu coloquei aqui a experiência profissional e é interessante você colocar o seu cargo, em qual período você trabalhou, e o que você fazia, quais que eram as suas tarefas, porque um consultor de marketing, por exemplo, é muito amplo, pode variar de acordo com a empresa. Então, aqui você coloca os seus detalhes. Aí, coloquei aqui uma outra empresa também, uma outra experiência. E, por fim, deixe em branco as informações pessoais, aqui tá pessoas, mas no documento com o prompt para vocês eu já corrigi, para eu preencher e não invente experiências e etc. Lembre que o objetivo é criar um currículo que se destaque. Por que isso aqui? Quando eu não pedia para ele deixar em aberto as informações pessoais, ele inventava, ele alucinava endereço, telefone, e-mail. Então, pedi para ele deixar assim em aberto. Ou você pode também já adicionar aqui as suas informações, né? Mas a gente fez um vídeo recente sobre o que não colocar no ChatGPT e outras IAs semelhantes. Então, esses seus dados pessoais, dados sensíveis, o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail, evita colocar aqui. É melhor pedir, assim, campo personalizável e você adaptar depois. E a mesma coisa com experiências profissionais. Às vezes ele inventava uma experiência a mais, ele dava uma enriquecida ali no currículo com coisa que não existe. Então, aqui ficou o documento. Você tem aqui a estrutura, né, de texto desse documento. Você pode depois colocar isso aqui, copiar no Google Doc. Eu já vou te mostrar uma forma melhor de copiar também, para não ficar tudo desproporcional, ou aqui, onde tem negrito, dependendo da forma como você copia, fica com 2 asterísticos no começo e no final. Então, a gente já vai ver isso também. E você, então, como eu falei, você tem a opção de colocar num Google Doc, em um Word, tem layouts também mais bonitinhos no Word para você, e no Google Doc também, para você criar um currículo, ou você pode fazer no Canva, como você achar melhor. Mas a parte principal, que é o mais importante, são as informações, é o texto, e aqui já está pronto e dividido. Então, obviamente, em cima, primeiro as suas informações, né, o seu objetivo, né, que é gerente de marketing ou vaga almejada, enfim, você pode alterar essa frase também para ficar melhor conforme o seu interesse e conforme a sua visão. É o que eu sempre falo, o ChatGPT, ele dá aqui um rascunho e eu sempre interpreto como um rascunho, que a gente deve tanto melhorar na própria conversa com ele ou também revisar por fora ali no Word e você ir alterando algumas partes e melhorando, adicionando um toque mais pessoal. Depois vem um resumo profissional, né? Então, veja como aqui, por exemplo, eu precisaria alterar, né? Sou uma profissional de marketing digital focada. Então, dá para pedir tanto para o ChatGPT, adapte considerando que sou mulher ou que sou homem, ou você fazer isso manualmente também, que é rapidinho. Aí ele colocou aqui
né, esse resumo. Depois, competências-chave, isso aqui é muito interessante, né, quando quem está te recrutando dá uma olhada aqui, bate o olho, já vê de cara, de uma forma bem organizada, o que você sabe fazer melhor. E aí depois, sim, claro, né, a experiência profissional. Por fim, a formação acadêmica, veja como eu não enviei essa informação, como ele deixou aqui em aberto para a gente preencher. Certificações e cursos relevantes, idiomas e informações adicionais. E como que você faz, então, para copiar esse texto, né? É só clicar aqui, ó, nesses 2 quadradinhos, copiar. E aí você dá um Ctrl V aqui no Google Doc, no Word, enfim. E ele já fica, ó, tudo organizado como estava lá, tanto em negrito como essas linhas também. E os bullet points. Agora, se você copiar e fazer Ctrl Shift V, que é colar sem formatação, aí fica essa bagunça aqui, ó, que é o que eu comentei, não vem as linhas, não vem o negrito, agora até mudou, né? Antes vinha 2 asterísticos como tá aqui, agora tá essas hashtags. Então, cuide para não colar sem formatação, sempre com formatação. Se você quiser usar o botão direito do mouse, é só o colar normal aqui, tá? E aí, então, essa é a forma mais prática e mais rápida. Agora, se antes dele te enviar, ele colocou algum texto, aqui está o seu currículo com base nas suas informações pessoais, nananana, você pode só selecionar a parte que você quer. Então, aqui, seleciona tudo, né? E dá um Ctrl C. Antigamente, quando a gente fazia isso, ele trazia nessa formatação bagunçada, assim. Agora não, ó. Dei só um Ctrl V normal, mantendo a formatação e veio normal. E já aproveita para curtir esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários de vocês, interagir com vocês, sou eu mesma que respondo. Então deixa um comentário aqui embaixo, mesmo que for uma sugestão de vídeo, o que você está achando desse, o que você quer aprender, ou só um emoji mesmo, porque isso ajuda bastante. Se inscreva aqui no canal para você receber todos os próximos vídeos. E se aparecer o botão de hypar, eu peço que você clique, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Então, muito obrigada a você que nos ajudou de alguma forma. E agora vamos voltar para o vídeo. Agora, o segundo prompt é para você criar uma carta de apresentação ou cover letter em inglês, para quando você está se candidatando a uma vaga. Desenvolva uma carta de apresentação, cover letter, para eu me candidatar à vaga de designer gráfico em uma empresa de marketing digital, enfatizando minha expertise em criação de identidades visuais. Aí coloquei aqui algumas. Então, novamente, aqui, ó, né, depois de vaga D, vai estar em aberto para você preencher conforme o seu caso. A mesma coisa aqui nessa parte de enfatizando minha expertise em, aí também, a partir desse momento ali já vai estar em aberto para você preencher, beleza? Então, coloquei aqui as experiências de um designer, né? E pedi para ele adicionar aqui. Então, enfatizando minha expertise em criação de identidades visuais e etc. E como minha experiência como designer júnior me torna o candidato ideal. Use um tom levemente informal. Por que esse tom levemente informal? Para ficar algo um pouco mais pessoal, não ficar algo tão quadrado assim e que fica nítido que foi desenvolvido por uma inteligência artificial. E também não é um tom informal, porque senão o ChatGPT vai falar: e aí, cara, beleza? Tô me candidatando aqui para vaga. Daí ele vai muito pro extremo. Então, eu sempre uso levemente informal, aí fica tudo certo. Então, aqui ele criou, novamente, as partes aqui personalizáveis, né? E aí, aqui, então, ficou a carta de apresentação. Sou designer gráfico com experiência focada em identidade visual, design para mídias sociais e layout responsível para a web. Estou super empolgado com a oportunidade de fazer parte da equipe de vocês. Mais uma atenção aqui, ó. No momento em que eu fosse editar essa carta aqui para enviar, tira esse ícone aqui, esse tracinho, porque se você vê um texto na internet que tem isso aqui, pode até ser que a pessoa escreveu, mas muita gente já que usa com frequência o ChatGPT já vai identificar ali, tá usando inteligência artificial, né? Já deixa claro, assim, que é usado por IA. Inclusive, falei até num vídeo recente aqui do canal que até algumas pessoas estão colocando pequenos erros de português no meio do texto justamente para deixar claro que é algo natural, algo em tese criado por humano. Mas é lógico que numa carta de apresentação para uma vaga de emprego, você não vai adicionar de jeito nenhum um erro de português. Acho que isso é óbvio, né? Eu espero que seja. Se não for, agora você já sabe. Mas isso aqui você pode tirar e adaptar. Porque
Especialmente para uma vaga de emprego, ficar na cara que você usou uma inteligência artificial ali para se candidatar pode soar um pouco como preguiça para quem está te contratando, né? Alguns poderiam ver como algo, que massa, ele sabe usar inteligência artificial, produtivo e tal, mas são poucos, né? Isso você pode deixar explícito aqui na carta, falar, tem conhecimentos básicos, intermediários ou avançado no uso de ferramentas que utilizam inteligência artificial, né? Você não precisa demonstrar isso na forma de escrita da sua carta de apresentação. E aí aqui ele adicionou então aquela parte do porquê que ele é o candidato ideal, né? Acredito que meu olhar estratégico para o design e minha facilidade de transformar ideias em peças visuais impactantes podem agregar bastante ao time. Além disso, tenho facilidade e por aí vai. Por que eu não estou lendo tudo, gente? Para não ficar maçante. Quando eu estou vendo um vídeo, eu não quero que a pessoa leia tudo. Então, mas eu quero ler, eu quero ver como ficou esse texto que ele criou. Pausa esse vídeo e lê. Pronto. Estou tentando ser o mais direta possível e economizar o seu tempo também, por isso já vamos para o número 3. E se cada interação com os seus clientes pudesse criar uma conexão mais forte e fidelizada com a sua marca? Com a Bitrix 24, você tem tudo o que precisa para transformar a sua gestão de relacionamento com clientes e proporcionar experiências que fidelizam. Organize seus contatos com facilidade, automatize seu funil de vendas e aproveite recursos inteligentes para atender melhor e mais rápido. Com ferramentas avançadas como CRM completo, funis de automação personalizáveis, gestão integrada de tarefas e projetos, comunicação interna ágil e relatórios detalhados, você conhece profundamente o seu cliente e oferece exatamente o que ele busca. Invista em tecnologia que aproxima você dos seus clientes, poupa o seu tempo e transforma cada atendimento em uma oportunidade de fidelização. E ainda o melhor de tudo com um plano grátis. Clica no link aqui da descrição para você ver tudo em detalhes. O número 3 é o que eu comentei no começo desse vídeo de se preparar para entrevistas e tem duas formas de você fazer. Você pode fazer por texto ou por áudio. E por texto fica assim: compile uma lista de perguntas comuns de entrevista para o cargo de gerente de marketing em uma empresa de roupas femininas e forneça respostas fortes e confiantes que eu possa utilizar. Então aqui ele vai te dar tanto as perguntas como também as respostas e aí você se baseia ali naquela resposta para criar a sua, para se por acaso chegar a ter essa pergunta na sua entrevista. Então, você pode pedir mais perguntas, por exemplo, aqui foram 10, aí depois dessas você pode pedir mais, pode criar cenários com eles. E se eles me perguntarem tal coisa, o que é legal eu responder? Né? Caso você já tenha feito outras entrevistas e teve alguma pergunta que você travou um pouco ali na hora de responder. Então, por exemplo, o que atraiu você para esta vaga de gerente de marketing em nossa empresa? Aí ele sugere uma resposta. 2. Quais estratégias você utilizaria para aumentar a visibilidade de marcas nas redes sociais? De marca, aliás. 3. Como você lidaria com uma queda nas vendas durante um trimestre? Como você gerencia e motiva sua equipe de marketing? E por aí vai. Você pode ajustar aqui para ele, pedir para ele ajustar as respostas também. Por exemplo, me forneça respostas um pouquinho mais, respostas levemente informais, ou crie respostas fora da caixa, fora da curva, criativas. Então, dependendo o papel que você vai exercer na empresa, é legal você pedir para ele adaptar para determinado tom de resposta. Para você treinar por voz, pode ser tanto pelo seu celular, então é bem prático, ou também pelo computador. E em ambos os casos, você vai clicar nesse botão aqui de use o modo voz. E aí você vai falar para ele o que você quer. Estou me candidatando para uma vaga de gerente de marketing e quero que você simule uma entrevista para eu treinar as respostas. Depois que eu fornecer as respostas, você deve dar um feedback sobre a resposta que eu forneci e logo em seguida fazer uma nova pergunta. Aí aqui tem um detalhe. No plano pago, você tem um modo de voz que ele é um pouco mais rápido, um pouco mais inteligente, então não tem tanto delay na resposta. Já no grátis, ele tem um certo delay ainda, ele demora um pouquinho, mas demora ali alguns segundos a mais, então é só você esperar um pouquinho que vai dar certo também. Olá,
Estou me candidatando para uma vaga de gerente de marketing e quero treinar para uma entrevista. Você deve simular uma entrevista, me fazer algumas perguntas e depois que eu fornecer a resposta, você deve me dar um feedback sobre a resposta que eu te falei e logo em seguida fazer uma nova pergunta. Você entendeu? Entendi, sim. Vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta e depois que você responder, eu te dou um feedback e sigo com a próxima. Combinado? E aí você vai fornecendo as respostas e treinando para essa entrevista. Só que assim, pode ser, dependendo da sua conexão com a internet, se tiver um pouco instável, pode ser que ela comece a travar ou a repetir informações ou que ela faça algo diferente do que você solicitou. No caso, ela não, né? Ele, o ChatGPT, porque a voz que estava me respondendo era uma voz feminina. Então, nesse caso, você pode interromper na hora e falar assim, prossiga para a próxima pergunta, ou volte ao foco, ou eu quero que você faça dessa forma. Então, tu vai corrigindo ela como se fosse uma pessoa mesmo. E só que diferente de uma pessoa que você não vai interromper ali enquanto a pessoa está falando, né? Aqui na IA você pode interromper por enquanto tranquilamente enquanto ela está falando. O prompt de número 4 é para melhorar o seu perfil no LinkedIn ou outro perfil caso você utilize com foco mais profissional. E o prompt ficou assim: me ajude a otimizar meu perfil do LinkedIn para a posição de professora de inglês online, incluindo um título chamativo e um resumo atrativo diferencial. Se você não coloca aqui incluindo um título chamativo, ele vai colocar um título que não chama tanta atenção, um título mais normal, e aí não vai ter esse destaque que a gente está buscando, né, que tem uma concorrência muito grande na internet, então o máximo possível que a gente conseguir se destacar, melhor. Então aqui ele mostrou aqui um resumo dos tópicos do que ele vai focar e separou aqui o título chamativo. Ele deu 2 opções, como professora de inglês online, foco em conversação fluente e aprendizado personalizado, mais de tantos alunos aprovados e fluentes. E aí aqui, então, o resumo diferencial, que é a parte de about ou sobre. E aí ele colocou também, então, aqui um textinho bem legal. Sou professora de inglês com foco em aulas online personalizadas, ajudando adultos a conquistar influência real para o trabalho, viagens e conversas do dia a dia. Nos últimos, aí você adapta, né? Tantos anos, ensinei mais de tantos alunos com uma metodologia prática e por aí vai, né? E adicionou aqui a questão dos diferenciais. E falou aqui que, se quiser, ele pode adaptar esse resumo com a experiência real. Pergunta aqui alguns dados. Então, é legal você ler também essa parte aqui, né? Para ver as sugestões e adaptações que o ChatGPT está sugerindo. Agora, o número 5 é algo que é muito importante quando a gente está falando de emprego, mundo profissional, que são mensagens de networking, ou seja, o que é importante aqui é justamente o networking. Crie uma mensagem de networking natural e levemente informal. Novamente, aqui é muito importante destacar o natural e levemente informal, porque, especialmente se você vai mandar uma mensagem para alguém, é muito importante que não pareça de jeito nenhum que foi escrito por uma IA. Inclusive, eu até recomendo, nesse caso aqui, que você adapte, né, reescreva essa mensagem utilizando só alguns pontos que ele adicionou. Use isso aqui como um brainstorm, né, como uma inspiração. Ou, depois que ele mandar essa mensagem, você pode pedir, agora reescreva como um humano geralmente falaria em redes sociais. E lembra novamente de tirar, pelo amor de Deus, esse tracinho. Continuando, mas passando profissionalismo, senão, novamente, ele vem com aquelas mensagens que são muito informais, né? Para me conectar com profissionais do setor de tecnologia, buscando conselhos sobre como ingressar na área. Daí, novamente, essa parte aqui você também vai adaptar. Seja persuasivo e comece com um gancho que chame a atenção. Por que essa parte do gancho? Porque dependendo de para quem você está mandando essa mensagem, dependendo do tamanho da rede, por exemplo, no LinkedIn, ou dependendo do tamanho de seguidores no Instagram, pode ser que essa pessoa já receba muitas mensagens e é interessante mandar algo que vai chamar a atenção daquela pessoa para ler aquela mensagem e te responder e manter uma conversa. Então, por exemplo, eu já tiraria até Isso aqui é polêmico, dependendo da situação, dependendo do caso, de quem for, eu tiraria o oi, tudo bem ou não, para começar direto com a frase de impacto, mas se você não adicionar o oi, tudo bem aqui no começo, depois dessa primeira frase de impacto, você adiciona embaixo. Oi, sei lá, Márcio, tudo bem? Aqui é a Tainara, e aí você continua a mensagem. Então, por exemplo, nesse caso, ele criou o seguinte gancho: se tem uma coisa que eu admiro é quem conseguiu construir uma carreira sólida em tecnologia, um setor que não para de crescer e evoluir, e justamente por isso estou buscando me conectar com pessoas como você. Estou em transição de carreira e super interessado em entender melhor os caminhos possíveis dentro da área tech.
vi seu perfil e achei inspirador. Aí aqui, novamente, você adapta para a forma como você fala, você troca para palavras que você usa no seu dia a dia, né? Até o próprio ChatGPT já sugere para você ver como é importante essa questão de ir alimentando ele novamente e solicitando alterações até chegar numa boa versão, né? Ele mesmo já sugere aqui algumas adaptações, por exemplo, um foco mais específico dentro da tecnologia, por exemplo, dados, produto, desenvolvimento e etc. Vamos para o próximo prompt, que é justamente criar uma estratégia para você buscar emprego. Então, se você não tem à vista uma vaga, alguma posição que está aberta, você vai procurar emprego. Ou, eu tenho uma vaga aqui, mas você quer garantir, já quer procurar outras, né, para você conseguir o quanto antes ou ter opções, né, de escolha. Então, esse prompt aqui ele é bem interessante também. Elabore uma estratégia de busca de emprego em formato passo a passo para eu encontrar uma vaga de analista de dados no setor de tecnologia no Brasil. É importante você colocar aqui qual que é o país, ali no prompt que eu deixei formatado para vocês adaptarem. Eu deixei essa parte também em aberto porque, às vezes, você fala inglês, então você pode colocar no Brasil ou outros países que falam inglês, ou você adiciona já ali, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ou países, tem muitos países que não têm o inglês oficial, mas muitas vagas, especialmente de tecnologia, eles contratam quem fala inglês, então você adapta aqui conforme a realidade do seu setor. E aí aqui, então, a gente tem uma estratégia. Então, primeiro de tudo, né, definir o seu perfil profissional, listando suas habilidades, destacando projetos práticos e escolhendo uma especialização. Depois, melhorar, otimizar os materiais que você já tem, como o currículo, o LinkedIn, o portfólio. Fazer um mapeamento de empresas, e aí ele sugere aqui que pode usar sites como LinkedIn, Glassdoor, Vagas.com, Revelo, Gup, não sei se é assim que pronuncia, não conheço esses últimos, e Trampos.co, para fazer essa busca. Você pode até pedir para ele, caso você não saiba muito bem como usar, você pode pedir, mas como que eu faço para procurar empresas no LinkedIn, no Glassdoor, ou liste outros sites, enfim, liste outras formas de eu fazer esse mapeamento de empresa. Você pode entrar em mais detalhes em cada um desses tópicos que ele sugerir. Depois ele fala aqui para se cadastrar em plataformas estratégicas, ele lista algumas, estudar as descrições de vagas, e aí, conforme a descrição, você ajusta o seu currículo, né, para aquela determinada vaga. Manter um networking ativo, então participar de eventos, entrar em grupos, mandar mensagens, aplicar para essas vagas, né, se candidatar com estratégias, que é o que eu mencionei ali de personalizar o seu currículo para cada vaga. Obviamente, né, aplicar para vagas onde você atende pelo menos de 60% a 70% dos requisitos. Anotar também uma planilha, por exemplo, onde você aplicou, a data e o status para você acompanhar e fazer follow-ups, né, mandar mensagens ali de acompanhamento. Se preparar para entrevistas, fazer um aprimoramento contínuo, né? Isso para todas as áreas. E também, independente da área, manter a consistência, né? Reservar de 1 a 2 horas por dia para aplicar, aprender e se conectar com pessoas. É claro que isso aqui vai muito da realidade, não são todas as pessoas que têm tempo hábil no dia a dia, né, 1 ou 2 horas só para ficar aplicando para vaga. Então você pode falar para ele, considere que eu tenho apenas 30 minutos no meu dia para isso, ou que eu tenho 20 minutos. Ou também, se você estiver já desempregado, aproveita e faz o dia inteiro isso para mudar essa situação, né, e fazer ali uma limpa em tudo que tem, tudo de site e plataformas onde você procura emprego, várias empresas, ligar, mandar e-mail, mandar mensagem, perguntar se tem vagas em aberto, olhar o site dessas empresas na parte ali de recrutamento, de RH, para ver se tem vagas. Então, é interessante você falar isso para o ChatGPT também, a sua realidade, quanto tempo você tem disponível, ou qual é a pressa que você tem em achar um emprego, e com isso ele vai adaptando melhor essa estratégia. E justamente como essa parte de você procurar empregadores é muito importante, tem um prompt então específico para isso. Identifique e forneça informações detalhadas sobre as principais empresas do setor de tecnologia que são conhecidas por contratar programadores no Brasil. Novamente, aqui você adapta o país e adapta o setor, e você pode adaptar, se quiser também, essa parte de conhecidas por contratar, você pode alterar para que são conhecidas por sua excelência, que tem um destaque no mercado, que tem um peso muito grande no currículo, né, que já estão há tantos anos no mercado. Enfim, você adapta aqui para o seu objetivo, caso queira. Então, ele fez aqui uma lista de exemplo, né, dessas principais empresas do setor de tecnologia que estão contratando, ou que
são conhecidas por contratar programadores no Brasil e passou informações de cada uma. Por exemplo, a Nubank, então, que é uma fintech com sede em São Paulo, contratações frequentes de desenvolvedores back-end, front-end, mobile, data engineers, então, engenheiros de dados, aí os tipos de tecnologias utilizados, os diferenciais e benefícios, que isso aqui ele pode ter alucinado, né? Mas pode ser que seja também. É interessante também você adicionar para ele aqui, busque informações apenas oficiais. Não alucine, não invente informações. Eu prefiro menos informações, mais verificadas do que mais informações e que possam ter algum grau de erro, né? Aí o iFood, Magazine Luiza, da Luiza Labs, a Stone, que é uma maquininha de pagamento, né? Quer dizer, acho que não é só a maquininha, né? Mas eu lembro da maquininha. A XP, a Globo, ele coloca aqui outras também, Banco Inter. Enfim, você pode pedir um direcionamento melhor também, né? Empresas no setor de tecnologia que estão contratando programadores, mas empresas que foquem em segurança residencial, por exemplo, né? Tecnologia para segurança residencial. Então, justamente, você pode adaptar, nichando um pouco. Primeiro, você pode fazer essa busca mais geral e depois você faz uma busca mais específica exatamente para aquela área que você quer, né? Então, assim, você tem mais opções caso não consiga, nesse primeiro momento, nessa área de atuação específica que você queira. E quando a gente está falando de vagas de emprego, de contratação, de área profissional, é muito importante você saber negociar. Tanto para você negociar, por exemplo, um sistema híbrido de trabalho, ou para você negociar as horas, o preço da sua hora, o valor do seu salário, enfim, independentemente do que quer que seja, ou a sua porcentagem de comissão, enfim, para que fique algo vantajoso para você e para a empresa também. Para isso, eu utilizei o seguinte prompt: ofereça dicas e estratégias para negociar uma oferta de emprego no Brasil para a vaga de vendedor de uma loja de eletrodomésticos, incluindo os principais fatores a considerar e como conduzir a conversa. Novamente, esse prompt aqui você vai adaptar conforme o seu caso, né? E você pode adaptar também essa parte de negociar uma oferta de emprego, você pode ser mais específico. Por exemplo, em relação à comissão, enfim, esses outros casos que eu já mencionei. Então, ele começa aqui, antes da negociação, prepare-se bem, pesquise a média salarial, entenda a política de comissões, reflita sobre seu diferencial, defina seus limites mínimos. Durante a conversa, seja claro e estratégico, mostre entusiasmo pela vaga, negocie com base em valor, não só dinheiro. Pergunte sobre crescimentos e metas, use o silêncio como ferramenta. Ele indica aqui alguns fatores chaves a considerar e, se aceitar a oferta, peça que tudo que foi acordado, né, esteja por escrito para você não levar aí um golpe, pode acontecer. E mantenha o profissionalismo, lógico, né, mesmo que algo não tenha sido aceito. Nunca feche portas. Então, considere ali as opções. Enfim, depois dele dar essa primeira resposta, novamente você pode fornecer mais detalhes, ser mais específico, pedir para ele treinar com você essa conversa, tanto por texto quanto por áudio, para você conduzir diferentes cenários. Considere diferentes cenários que podem ocorrer durante essa negociação, né? As posições do seu empregador, o que ele pode falar, as justificativas que ele pode fornecer. Então, você já vai bem preparado para a maioria dos cenários que possam ocorrer ali. Independente do tipo de conteúdo que você vai criar no ChatGPT, seja um currículo, uma carta de apresentação, um post para suas redes sociais, enfim, é muito importante que você mantenha esse texto o mais humanizado possível, que é algo que eu comentei bastante durante esse vídeo. E eu te mostrei em mais detalhes exatamente como fazer isso nesse vídeo que está aparecendo aqui.